paz do Senhor Jesus. Boa noite. Vocês estão bem? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Enquanto você assim o faz achando, a partir do versículo de número 16, enquanto você assim o faz achando, eu quero externar a minha felicidade, a minha gratidão a Deus de estar aqui servindo esta casa, cultuando a Deus com você, participando desse poderoso janeiro profético aqui ADBAS Guarulhos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Igor Nunes, da pastora Marina Ferreira, a liderança espiritual que tem sido não só bênção para esta casa, para essa igreja, para a sua vida, como também para as nossas vidas, para a nossa casa. É uma felicidade imensa estar aqui, imensa. Eu acho que as palavras que a gente falar aqui ainda é pouco, né? Para a gente agradecer a oportunidade, agradecer a amizades que o Senhor tem estabelecido. Muito feliz, tudo que Deus tem realizado, tudo que Deus tem feito nesse novo ciclo, nessa nova etapa, que coisas extraordinárias, né? Um tempo de sinais, maravilhas e prodígios, né? É assim que Deus tem marcado o ministério de vocês. Eu louvo muito a Deus, pastor Igor, pastora Marina, muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, todo o obreiro desta casa, todos os pastores, todos os obreiros dessa casa. Deus abençoe. Você que veio aqui nessa noite, Deus seja glorificado por intermédio da sua vida. Ao cantor Samuel Messias, da sua esposa Larissa, também ali, né, do Rio de Janeiro, né? Deus abençoe a vida de vocês com seu filho ali. Ao cantor Danilo Leite e a Ariane, Deus abençoe. Bom estarmos juntos mais uma vez, né? Ao querido irmão que nos trouxe até aqui, o Lima, né? Se não falha a memória, Deus abençoe. Deixei por último, não menos importante, mas faço-me acompanhada do meu esposo. Se falar o nome duas vezes dele rápido, vou ser renovado com o espírito na hora. Está aqui meu esposo Taylor, está ali. A roupa dele está diferenciada, pastor Igor. Ele falou, vou botar uma roupa para ir lá na ADBAS Guarulhos hoje. Está ali meu esposo Taylor. O Gael não veio, né? O Gael tem 4 anos e eu digo que crente não tem filho levado, crente tem filho avivado. Esse glória a Deus. A irmã no pastor da glória levantou a mão. Eu já entendi a mensagem dela ali de baixo. Né? Deus abençoe muito a sua vida. Você que achou o texto comigo, livro de Daniel, capítulo de número 6, a partir de número 16, diz-nos assim: Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel, e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo de número 19. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem tu continuamente serves, ele foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Amém? Obrigada. Tomai seu assento. Muito obrigada. Bem, queridos e queridas, se há uma passagem na Bíblia, né, que é de conhecimento mútuo e você está familiarizado com ela,
Uma delas é Daniel na cova dos leões, né? Existem algumas mensagens bíblicas que elas são de conhecimento mútuo, né? Às vezes é alguém que não frequenta, não é assíduo, não professa a mesma fé que a nossa. Eu sei que pelo menos 3 passagens na Bíblia, ou 4 ela conhece. A de Davi e Golias, a de Jonas, Jesus ressurreto e Daniel na cova. É uma mensagem que a gente, desde a EBD, desde a escola bíblica, a gente ouve e é muito ilustrativo. É interessante aqui, porque essa história tem mais de 2.600 anos e ela reverbera até o dia de hoje. É interessante porque Daniel, ele é apresentado no cenário, não pelos seus dons proféticos, nem pela sua capacidade de interpretação, de revelação. Isso é posterior. Daniel é apresentado no cenário, no capítulo 1, versículo 8, com a capacidade de resistência de um ambiente totalmente hostil e oposto aos seus valores, quando diz que ele manteve um firme propósito de não se contaminar. Ora, aqui nós estamos falando que há um novo governo, agora um novo império, o Império Medo-Persa. Quando esse império assume o controle, a lei aqui, ela basicamente tem uma grande diferença com o império anterior, que era a Babilônia. Aqui no Império Medo-Persa, a lei é maior do que o governo, de forma que o governo é refém da própria lei. Portanto, se o rei assinasse algum decreto, ele tinha obrigação imperativamente a cumpri-lo. Por isso aqui que a gente vai observar que Dário reluta em manter Daniel a ir para a cova dos leões, mas tenta salvá-lo. Não encontra argumento plausível, justificativa, para que esse decreto fosse quebrado, de forma que os acusadores exigem o cumprimento desta lei. Na reorganização de governo aqui, Dário vai seguir a política liberal de Ciro e logo vai dividir as responsabilidades de forma administrativa. Ele vai nomear 120 presidentes, a grosso modo falando para que você entenda, basicamente 120 prefeitos. Desses 120 ele vai nomear 120 prefeitos, 3 como se fosse uma espécie de governador. A gente não sabe aqui se era algum cargo temporário para assegurar a coleta, regular os impostos, manter o sistema de arrecadação e contabilidade, porque isto fica aqui no texto dizendo que esses presidentes eram para dar conta, para que o rei não sofresse dano. Diante desse cenário aqui, Dário vai nomear esses 3 governadores sobre os 120 prefeitos. Não sei se de forma regional, a gente aqui não se sabe muito bem, mas a Bíblia diz que dos 123 homens, os 3 do primeiro escalão, a gente vai ver aqui que um vai se distinguir. Na verdade, este em que vai se distinguir dos 122, na verdade, ele vem fazendo isto desde o império anterior. Há um testemunho que quando as pessoas olham para Daniel, sempre vai dar acerca dele, dizendo que nele se achava um espírito excelente. O planejamento aqui de Dário era que dos 120 houvesse 3 e desses houvesse um que comandaria todos os outros. Basicamente, para que a gente entenda, Dário pensa em colocar Daniel como chefe do seu gabinete. Se a gente assim pudesse falar, alguém que fosse muito próximo, alguém que soubesse e já entendesse da forma administrativa, da forma com que o império funcionava. Aliás, o império da Babilônia caiu, e é interessante isto, porque Daniel vai sobressair dentre eles, mas se a gente observar no capítulo 1, Daniel chega, ainda sendo Babilônia, como um
escravo, como um adolescente, como um jovem. E nesse período aqui, onde Babilônia invade Jerusalém, quando eu digo Jerusalém, eu falo a capital da tribo do sul, porque as 10 tribos do norte, Israel, capital em Samaria, já tinha sido levada cativa. Aqui nós temos as 2 tribos, capital em Jerusalém, e ali estava o templo, o local de comunhão. Babilônia vai invadir em 3 ocasiões Jerusalém. Na primeira invasão, vai levar todos os nobres, toda a nata, todo o sangue azul. Entre a primeira invasão, levada para estar no palácio e assistir ali durante um período de 3 anos e meio, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Daniel e seus amigos. Na segunda invasão babilônica, Babilônia vai levar aproximadamente cativo 10.000 judeus. Entre eles estava o profeta Ezequiel. Não sei se por influência de Daniel, mas Ezequiel vai profetizar ao lado norte, próximo ao rio Quebar. Na terceira invasão babilônica, isso nós já estamos falando, que Jerusalém já estava em ruínas, já estava em cinzas, templo destruído, muro queimado, portões queimados. A Babilônia já tinha levado os utensílios do templo para o palácio. Então nós estamos falando aqui de um cenário caótico, um cenário de crise, um cenário assustador. Agora entenda como Deus trabalha na vida de Daniel. Um menino que chega como escravo e agora, por graça de Deus, por benevolência de Deus, o rei entende que Daniel precisa assumir uma posição de confiança. Ora, se você não ver a mão de Deus tirando alguém que era escravo e colocando em uma posição de prestígio, ora, nada mais é do que a bênção e o favor de Deus. E aqui, muito singelo e rapidamente aqui, nós precisamos entender que toda esta promoção que o rei tem a intenção de fazer a Daniel, isto vai causar em quem estava no entorno um questionamento, uma pergunta. E é uma pergunta que, plausivelmente, entre eles, estavam corretos. Como pode Daniel não ser um dos nossos, não ter o nosso sangue, não fazer parte do nosso povo, assumir uma posição acima da gente? Como pode Daniel não pertencer à nossa classe e mesmo assim o rei achar que ele deve assumir uma posição acima de nós? Percebe-se que desde esse momento, os homens que estão no entorno vai tentar procurar ou achar um pretexto, um motivo, uma brecha, um escorregão, uma falha, desde que seja no caráter ou também administrativa de Daniel. Versículo de número 5 do capítulo de número 6. E olha que o texto vai dizer: enquanto esses homens estavam querendo um pretexto, uma justificativa, algo para que denegrisse, humilhasse, desqualificasse Daniel, e assim Daniel perdesse a sua integridade ou a sua honra diante do rei, versículo 5 deixa muito claro: dissemos, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ora, queridos, se pudéssemos aqui fazer um livro de Daniel e na capa desse livro colocarmos um tema de todo o resumo da vida de Daniel, eu acho que não há tema melhor para que a gente coloque na vida de Daniel, de que quanto mais amado você é, mais perseguido você será. Se pudesse fazer um livro lá, vamos fazer aqui um título do livro de Daniel: quanto mais amado você é, mais odiado você será. Isto era um livro, uma capa perfeita para a história de Daniel. Um homem de fidelidade, de honestidade aqui. A gente vai ver que nesta ocasião, estes homens que estavam no entorno não podiam
tolerar, não estavam aceitando. Eles precisavam, era um objetivo de vida deles. Qual? Destruir Daniel a qualquer custo, de modo que o fracasso de Daniel seria o sucesso deles. Encontrar falhas na administração de Daniel o fez buscar em um ponto mais forte da vida de Daniel. Qual era? Sua religião e também a lei do seu Deus. A questão agora vai se voltar para a fé de Daniel. O cerne da questão agora vai se voltar para a fé de Daniel. Daniel foi arrancado da sua pátria, da sua família, foi levado cativo para dentro da Babilônia, perde a sua nacionalidade, a sua liberdade, a sua identidade, tem nome trocado. Ele está influenciado a sucumbir diante da adversidade. Mas o que mais importa não é o que as pessoas nos fazem, mas aquilo que nós fazemos com que as pessoas nos fazem. Por quê? Porque a maldade dos outros não pode influenciar na sua bondade. Eu vou repetir isso aqui. A maldade dos outros não pode alterar a tua essência. Entenda isto aqui, entenda. Daniel é de oração, sim ou não, irmãos? Se a gente fosse falar no português bem claro, Daniel é do manto, sim ou não? Fala a língua estranha, sim ou não? Frequenta culto, sim ou não? O fato da gente falar língua estranha, frequentar culto, ser de oração, ser de jejum, ser amado por Deus, não nos isenta de ser provado. Seremos provados, passaremos momentos de adversidade. Só que você não pode permitir que esses momentos de adversidade altere quem você é. A maldade dos outros não vai influenciar na sua bondade. Estão armando, estão planejando, estão arquitetando, mas Daniel continua sendo o mesmo. Eu vou repetir. Estão planejando, estão armando, estão arquitetando, estão fazendo no oculto, estão planejando a escondida, estão fazendo no escuro, mas Daniel continua o mesmo. Eu vou repetir isso daqui. Continua maquinando, continua projetando, continua pensando mal. Você acha que Daniel vai perder a paz porque alguém está incomodado com ele? Você acha que Daniel vai perder a paz porque alguém não está gostando do posicionamento dele? Você acha que Daniel vai deixar de orar porque alguém não gosta de ouvir grito de glória a Deus e aleluia? Daniel não está incomodado. Daniel está dizendo: eu não vou mudar quem eu sou. Aleluia! Eu vou repetir: eu não vou mudar quem eu sou. Eu sou assim. Dou glória a Deus alto, grito, corro, rodo, faço barulho, venho pro janeiro profético. E se o inimigo quiser que morde, afia, mas eu não vou mudar. Chacoalhe essa amiga e diga: a raiva do diabo é porque ele está planejando, é porque ele está arquitetando, é porque ele está preparando cilada, ele está preparando ferramenta. Mas eu vim com uma mensagem profética dizendo: toda arma preparada não vai prevar. Eu vou repetir isso daqui, porque o diabo tentou e disse: ela não chega, ele não chega, ele não vai. Mas você levantou a Bíblia e disse: a figueira pode não florescer, o produto da oliveira pode mentir, as vacas podem ser arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. Levanta a mão que eu vou profetizar agora. Eu estou dizendo que por causa de um crente, a lei do império foi mudada. Por causa de um crente, a lei do império foi mudada. Esse janeiro profético tem poder de alterar a lei, tem poder de revogar a sentença, tem poder de abrir porta, de despedaçar ferrolho. Olha Deus entrando na Deus Guarulhos.
dizer. Lá na porta eu não sei. Está chovendo aí fora? Está chovendo? Não está chovendo? Olha o que eu vou dizer, grava bem. Porque quando estávamos nos arrumando, pastora Marina, pastor Igor, para vir por culto, eu gosto de repórter. E aí eu coloquei um repórter lá. E aí eles estavam mostrando o ponto de alagamento em São Paulo, pontos difíceis. E aí o repórter da Record, eu vou dizer, para depois você não dizer que é sensacionalismo de pregador. O repórter da Record disse assim: tem uma nuvem sobre Guarulhos. Você não pegou, mas poderia estar melhor. Há uma nuvem sobre Guarulhos. E ele disse: dentro de poucos minutos. Ele não sabia, mas está acontecendo janeiro profético na Debras Guarulhos. Este culto tem o poder de mudar a história de São Paulo. Enquanto você está aqui adorando, sepultura está sendo fechada. Enquanto você está aqui adorando, tudo que Satanás armou está vindo à tona. Tudo que Satanás armou está vindo à tona. É janeiro profético, é o mês de paz, é o mês que Deus está decretando para você. Sobre esta casa, é noite de batismo, é noite de renovo, é noite de sepultura ser fechada, é noite do demônio largar tua casa, é noite do demônio largar tua família. Esse vício não tem a última palavra, esse vício não tem a última palavra, esse leão não tem a última palavra, a última palavra ainda é de Deus. Tem até criança pulando no corredor. Tem até criança pulando no corredor. Se a criança está pulando, é um sinal que Deus está na casa dizendo: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Pega, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Há uma glória dentro desta casa. Quem é da marcha vai, quem é da marcha vai, quem é da marcha. Compreende aqui comigo que Daniel é uma ameaça. Daniel é uma ameaça. Daniel não é perseguido pelos seus defeitos. Daniel não é perseguido pelo seu erro. Daniel não é perseguido pela sua falha. Daniel é perseguido exatamente por causa da sua fidelidade. E é isso, irmão. Quanto mais próximo de Deus você é, mais provação você vai passar. Só que quanto mais provação você passar, mais providência você verá. Entende aqui
Entende aqui que diante desse cenário, esses homens, esses inimigos, armaram um projeto que para eles, eu vou resumir porque você já conhece, eles armaram um projeto que para eles era o projeto perfeito e ideal. Qual era isto? Bem, versículo de número 15 do capítulo de número 6, o texto diz: então estes homens reuniram-se diante do rei. Bem, que a gente ver aqui, na tradução do original, vai dizer que eles, procurando um pretexto plausível em relação a Daniel, para que impedisse a nomeação, ou contemplasse Daniel da nomeação, aqui no original vai dizer que há uma correria entre eles. O que isto quer dizer, Laila? Isso quer dizer que eles tinham pressa, eles tinham celeridade, eles armaram tudo tão velozmente e tão rapidamente, e a razão ou a lei ou o projeto que eles querem é um projeto que para eles era um infalível. Por quê? Porque entende aqui que o versículo de número 15 diz que aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei do Medo e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Versículo de número 16, 17, número 18, a gente já vai ver a execução da sentença. Por que isto? Porque nós estamos vendo aqui que, diante desse cenário, esses homens arrumando algum pretexto, alguma razão, eles vão dizer ao rei: olha, rei, nós temos a ideia, eu não vou teologizar o texto, olha, nós tivemos aqui uma brilhante ideia, nós tivemos aqui uma excelente ideia, olha, rei, nós estávamos aqui pensando entre nós, por que não fazermos uma lei que somente o Senhor, nós estamos falando aqui de um cenário, de um território de muitas divindades, né? O povo aqui adorava muitos deuses, e nós estamos pensando aqui, por que não, durante 30 dias, só o Senhor ser adorado dentro dessa geografia? O rei olhou e disse: vejo esse projeto com bons olhos. Acho isto interessante. Olha, rei, é só o senhor assinar, colocar o seu anel. Muito rápido. E assim que o inimigo trabalha, com muita pressa para fazer com que o seu projeto seja bem sucedido. Olha, aqui nós estamos vendo que eles estão tentando fazer com que Daniel se comporte de uma outra maneira, com que Daniel mude os seus costumes. E isto aqui, dentro da Bíblia, a gente vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia? Irmãos, isso aqui que eu vou te falar, você tem que gravar. Uma pessoa de oração perturba e desarticula esquema. Você acha por que o diabo te detesta? É de graça, irmão? Você acha por que o diabo não gosta que você chegue em um lugar? É de graça, irmã? Não, porque Satanás sabia que Daniel era de intercessão, e Daniel está ali, mas existem pessoas que dependem da oração de Daniel. Se eu paro Daniel, eu paro o povo de Daniel. Se eu paro Daniel, eu paro a promessa que está sobre o povo de Daniel. Então Satanás quer fazer com que Daniel
Pare o hábito que ele tem de intimidade com Deus. Daniel se colocava de joelho. E olha o versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se colocava de joelhos, orava, dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Gente, a pergunta aqui que não quer calar é: como Daniel enfrenta uma situação humanamente irreversível? Há uma lei, há um decreto. Ninguém pode orar durante 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus durante 30 dias. Só que a gente vai perceber aqui que Daniel, ou a verdadeira cova dos leões, grava. A verdadeira cova dos leões não começa quando lançaram o Daniel na cova. A verdadeira cova dos leões começa quando Daniel dobra o joelho no quarto. Daniel não podia administrar a orquestração da maldade dos seus inimigos. Daniel não podia retroceder a ordem do rei. Daniel não podia se recusar a ir para a cova. Daniel não podia tapar a boca dos leões. Mas Daniel podia fazer uma coisa. Você não pode fazer com que os seus inimigos parem de tramar contra você. Mas você pode fazer uma coisa. A janela continua aberta. Eu vou repetir isso daqui. A janela continua aberta. Eu vou repetir. A janela continua aberta. E Daniel continua orando. Eu vou repetir. Daniel continua orando. Eu vou repetir. Daniel continua orando. E eu vou te dar um segredo nisto aqui. O anjo só desce na cova para quem desce dentro do quarto. Você não pegou? O anjo só desce na cova para quem desce dentro do quarto. Eu vou repetir isso daqui, porque Daniel tem um escudo invisível. O escudo de Daniel se chama Deus. O escudo de Daniel se chama, eu vou liberar isso aqui. O escudo de Daniel se chama Deus. A janela está aberta, mas Daniel está de joelho dobrado dentro do quarto. Eu vou repetir. A janela está aberta. Daniel está dizendo: eu não vou mudar quem eu sou. Eu vou continuar de joelho dobrado, orando ao meu Deus. Porque enquanto você estiver de joelho dobrado e de mão levantada, não tem boca de leão que fique aberta. Enquanto você estiver de joelho dobrado e de mão levantada, não há boca do leão que fica aberta. Eu já deixei o esboço ali e eu caminho para o final, mas eu preciso liberar para você. O que é, Laila? Enquanto alguém está preparando lei contra você, contra a tua casa, há um Deus no céu. Pegue na mão dessa amiga e diga para ela: Deus vai fazer com que os seus inimigos pensem que estão no controle. Os inimigos estão dizendo: agora nós estamos no controle. Agora nós estamos um passo à frente de Daniel. Eu vou liberar para o teu janeiro profético. Deus vai permitir que o teu adversário monte o estádio. Deus vai permitir que o teu adversário vende ingresso. Deus vai permitir que o teu adversário monte a publicidade. Mas Deus não vai permitir que o teu adversário ganhe esta guerra. Deus não vai, eu vou
vou liberar isso daqui, porque o inimigo está achando que está no controle. O inimigo está achando que está no controle. Faz além. Pastor Igor, é o mês da paz, né? Olha o interessante. O rei, quando vê que não tem mais alternativa, porque a Bíblia diz que o rei vai tentar ajudar Daniel, não é isso que a Bíblia diz? O rei vai tentar. Por quê? Porque até para ajudar você, Deus limita espaço. Você acha que tem gente que não te ajuda porque não quer? Você acha que alguém não te ajuda porque não é da vontade dele? O rei fez de tudo para aliviar Daniel, mas tem cenário. Não, você não pegou. Mas volta comigo no Gênesis. José olhou e disse: lembra de mim quando chega lá. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha para José não estava na padaria. Se alguém lembrar de você, vai te dar a posição menor. Se alguém se lembrar de você, vai fazer algo mais ou menos. Só que Deus está dizendo: eu não deixo ninguém assinar uma obra que é minha. Eu não deixo não, você foi embora e me deixou, mas eu vou liberar. Alguém tentou te ajudar, só que Deus demarcou o espaço e disse: até aqui, daqui pra cá é comigo. Até aqui, daqui pra cá é comigo. Até aqui, não, você não pegou. Porque esta crise não vai ser vencida com ajuda humana. Esta guerra não vai ser vencida com ajuda de homem. A intervenção que você precisa vem do céu. A intervenção que você precisa vem do céu. A intervenção que você precisa não vem do trono da terra. A intervenção que você precisa não está na mão de homem. A intervenção que você precisa vem do céu. E eu estou liberando uma boa notícia. Deus já deu ordem ao anjo nessa noite e disse: desce, desce, desce para ajudar. Desce para ajudar. Desce quando o homem não... Segura. Eu só estou fazendo segurar aqui para mim terminar a mensagem, senão a gente para no meio. Daniel está indo para a cova. E olha que interessante, pastor Igor, que o texto diz que o rei naquela noite não. Interessante. Por quê? Porque quem está fora da cova é quem deveria dormir. Só que Daniel tem tanta paz. Jesus disse: eu te dou a paz, mas eu não dou como o mundo a dá. Você entende isto? Que paz não é ausência de cova. Paz é a garantia da presença dele dentro da cova. Irmãos, isso é tão glorioso. Você vai dar glória agora. Por quê? Porque Daniel que está na cova está tranquilo, e quem está fora dela está desesperado. Isso é coisa de crente que vem para debrar barulho no janeiro profético. Qual? Se alguém tivesse no seu... Irmão, isto é uma demonstração de que se alguém tivesse no teu lugar, não aguentaria um dia. Se alguém tivesse convivendo com leões que você convive, não aguentaria um dia. Se tivesse na crise que você está, não suportaria um dia. Se tivesse no meio desse cenário que você está, não aguentaria um dia. Mas só que Daniel tem paz. Que é isto? Tem gente que vai ficar descabelado vendo você na cova, e você que está na cova vai estar com o cabelo hidratado.
Tem gente que vai olhar para você e vai tomar remédio por você, mas você que vai estar na cova, vai estar tomando água de coco. Não, vou liberar para encerrar agora. Alguém olha para você e diz: como que você aguenta? Como que você consegue? Tá com essa luta, tá com essa crise, mas chegou aqui, tá desde o primeiro dia dando glória, tá desde o primeiro dia dando aleluia, tá desde o primeiro dia levantando a mão. Eu não aguentaria, eu não conseguiria. Só que você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus é o meu refúgio e Ele também é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Laila, porque ainda que as águas jusem se perturbe e o monte seja abalado pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra até nos confins. Quebra arco, corta a lança, queima carro no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que Ele é. Eu encerrei agora. Olha pra cá. Agora, 1 minuto eu acabei. Daniel está na cova, sim ou não? Sim ou não? Essa cova aqui é uma espécie de cisterna. A sua entrada, né? Ou a sua boca, ela é tão estreita que poderia ser tapada com uma pedra. Daniel foi jogado ali. E olha aqui que eu vou dizer. Daniel foi jogado entre os leões. Laila, qual é o milagre de Daniel 6? E cada um tem uma interpretação do texto, né? Cada um tem aquilo que Deus revela. Tem interpretação. Só que eu olhando para o texto e vendo a Bíblia, eu entendo que o milagre do texto não é o leão perder o seu instinto de leão. Porque há quem diga que o leão jejuou dentro da cova. Se eu acreditar nisso, eu estou dizendo que o leão perdeu o apetite. E se eu digo que o leão perdeu o apetite, eu estou dizendo que o milagre não é um tão milagre assim. Porque seria fácil conviver com o leão, ele não tendo fome. Só que pela Bíblia, o milagre não foi esse. O milagre foi o leão tendo instinto de leão, tendo a velocidade de leão, sendo leão. Que é isso, Laila? Deus não vai mudar instinto de leão só porque Daniel está na cova. E qual é o segredo do texto? Sabe como Deus vai te ensinar a ter paz? A conviver no meio do leão, mas não perder a paz com eles. Vou repetir isso aqui. Você vai conviver com o leão, vai olhar para o leão, vai saber que ele quer devorar, mas você vai continuar sendo Daniel dentro da cova. Você não pegou, mas isso é para a crente da Debras Guarulhos. Jogaram o Daniel dentro da cova, mas Deus não vai tirar Daniel até que Daniel aprenda a conviver com o leão dentro da cova. Que é isto, Laila? Eu vou liberar. Jogaram você para ser devorado, mas Daniel é tão cheio de Deus que volta de lá cuidando de leão. Você não pegou, mas Deus está dizendo: se prepara, porque jogaram você para morrer. Só que você vai voltar de lá mostrando como que se domina leão. Você vai voltar. Chacoalha essa amiga agora. Chacoalha esse amigo agora.
instinto de leão. Digo, leão vai ser leão. Mas se o leão é leão, Daniel continua sendo Daniel. Se o leão é leão, Daniel continua sendo Daniel. Anjo, Daniel está na... Anjo! Joga Daniel. E o segredo está aqui. Qual? O texto diz: Daniel na cova. E eu acho não. Bíblia, vamos entender? Se o leão não deixou de ser leão, o leão não perdeu o instinto de leão, quer dizer que quando Daniel chegou, alguém já estava esperando por Daniel. Porque se o anjo não está lá, gente, isso aqui é a Bíblia. Por quê? Porque quando o rei jogou quem armou a lei, a Bíblia diz que não deixou nem os inimigos chegar no fundo do alto, o leão devorou. Então isso quer dizer que quando jogaram o Daniel, o anjo já estava lá dizendo: entra aí, Daniel. Senta, Daniel. Dorme em paz, Daniel. Porque essa crise não te mata. Essa luta não te desvia. Esse deserto não tira a tua paz. Você vai ter resistência dentro da cova. E o texto diz que o rei acordou, foi na cova no outro dia. Gente, olha pra cá. Aquela noite, pastora Marina, teve festa. De quem? De quem fez a lei. Porque quem fez a lei disse: até que enfim os leões fizeram o papel sujo. Se livramos de Daniel. Aí o rei foi de manhã. Porque alguém está indo conferir para ver se tu morreu depois dessa prova. Alguém está dando a conferida para ver se você está crente ainda. Só que enquanto acharam que Daniel tinha virado resto mortal, Daniel está dentro da cova dizendo: ó rei! Daniel, conta o que aconteceu, rei. Vou contar. Deus enviou seu anjo. Olha para cá agora, eu fiz isso tudo para você entender agora. O anjo não segurou a pata do leão. O anjo não segurou a juba do leão. O anjo não colocou o leão na coleira. O anjo foi específico. Fecha a boca. Você tem mão para levantar? Sabe que Deus está liberando? Deus está cortando o Wi-Fi da cova. Vou liberar. Deus está cortando o Wi-Fi da cova. Leão não vai se comunicar com leão. Leão não vai se comunicar com leão. O anjo está descendo agora, fechando a boca e dizendo: de Daniel ninguém toca. 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 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Aí o salmo continua dizendo: e Ele dará ordem ao seu anjo, e Ele dará ordem ao seu anjo. Tem anjo descendo na cova,
para duas pessoas e diga: não é para te matar. Diga: não é para te fazer mal. Diga: não é para te fazer dano. Diga: o projeto era matar. O projeto era fazer mal. Só que Deus está descendo, olhando para o leão, dizendo: fecha a boca. Vou repetir: fecha a boca dentro da cova. Por quê? Porque quem está de joelho dobrado não tem boca de leão que fica aberta. Para quem está de joelho dobrado não tem boca de leão. Através do barulho, receba esta mensagem. Esta cova vai te dar paz. Esta cova vai te dar resistência. Deus está descendo, fechando cova. Teme porque aumenta o barulho de adoração. Perdeu a batalha. Seu nome é Jeová Jireh. E as promete de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. E as promete de novo. Eu creio. Abraça essa amiga, esse amigo. Abraça ela agora. Abraça ele agora. E diga: tem anjo indo no endereço que te assusta. Diga: tem anjo descendo no endereço que te assusta. Sabe que o anjo está descendo, fechando boca. Olha para cá, abraçado com ele, com ele. Se jogar o Daniel, olha para cá, isso é sério. E é profético. Se jogar o Daniel para baixo, como que Daniel vai ter que sair, pastor? Se jogar o Daniel para descer, agora vai ter que ver ele sair como, pastor? Para cima. Você não pegou? Jogaram pensando que ia fazer você descer. Só que crente de oração não sai por baixo na guerra. Crente de oração não sai por baixo. Deus vai fazer você sair da cova por cima. Eu vou repetir: Deus vai fazer você sair da cova por cima. Recebe a mensagem de Deus dizendo: recebe, a tua casa vai vencer, a tua família vai vencer. Levante a mão para adorar. Perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. E as promete de novo. Eu creio em ti. Abraçada aí com ele. Abraçada com ela. Você vai orar por ele agora. Você vai orar por ela agora. Enquanto você ora, tem obra de bruxaria sendo quebrada. Enquanto você ora, tem resistência contra a sua família sendo quebrada. Enquanto você ora, tem maldição hereditária sendo jogada por terra. Você não termina por baixo. 2026 é o ano de sair por cima. A cova não vai paralisar o projeto. Deus está dizendo: eu estou te mantendo vivo dentro da cova. Eu estou te dando viva dentro da cova. Se você pode, ore por ela agora. Se você pode, interceda agora. Tem laço sendo quebrado. Tem casamento sendo visitado. Tem empresa sendo visitada. Não vai demitir funcionário. Não vai ter demissão lá. Não. O anjo está descendo lá agora. O anjo está descendo na tua casa agora. Está descendo na tua rua agora. Pega. Vai orando por ela agora. Enquanto você ora, a cadeia está sendo quebrada. Enquanto você ora, cadeado está sendo quebrado. Enquanto você ora, tem milagre
escape chegando, tem providência chegando, tem escape chegando, tem refrigério chegando. A 10 barulho, é por cima, é por cima, é por cima. A tempestade, Vai, 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 vai. não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Pega na mão de alguém e libera a palavra. Diga temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, e as provas. Aquilo que parecia impossível, Vai recebendo milagre, aquilo vai que recebendo parecia vai não ter recebendo saída, vai recebendo escape, aquilo vai que recebendo parecia livramento. ser minha Tem morte, livramento, mas Jesus tem morreu. livramento, tem livramento, tem livramento. Não há ferrolhos, não há ferro. Levante as suas mãos pra